Minha gente querida, muito boa noite, paz para todos nós. Vamos começar então pelo livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. Quer você avance, quer você regresse ou estacione, o amor de Deus permanece inalterável. É uma constante, é uma certeza, é uma verdade. O amor de Deus é grande, é eterno, é tudo. E Deus sabe que nós estamos progredindo, nós estamos evoluindo, nós estamos aprendendo com os nossos erros. Então, mesmo que a gente erre, Deus entende, nos ama e sabe que a gente vai aprender, que a gente vai se consertar, se redimir, mais cedo ou mais tarde, e a gente vai se tornar espírito puro sempre. Um dia todos nós estaremos nessa situação. Isso é uma tranquilidade para todo mundo. Mesmo nos piores momentos da nossa vida, mesmo nas piores situações, nós sabemos que Deus nos ama. E aí vamos para o Livro dos Espíritos e começamos um novo item. Chama-se Convulsionários. E eu fui procurar o que é convulsionário. E diz assim, que foi um grupo de fanáticos que apareceu no século XVIII, no túmulo do Abade Paris, que começou. Eles queriam ter milagres para apoiar seu partido. Eram apelantes da bula Unigênitos. Pretendiam que Deus teria trabalhado em seu favor no túmulo desse diácono. E aparece uma multidão de testemunhos, de pessoas que começam a experimentar convulsões nesse túmulo e em outras partes, e dizem que seria para fazer passar por milagres. Mas a coisa tomou um tal vulto que acabou sendo desacreditado, porque havia muito misticismo, muita impostura, e aí, de repente, as coisas acabaram também. Bom, é século XVIII, exatamente na época que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos. Por isso que ele vai tratar desse assunto. E ele pergunta se os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários. Sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, tem explorado demais e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. E vem uma segunda pergunta complementar. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção desta espécie de fenômenos? Pouco elevada. Não se supõe que espíritos superiores possam se deleitar com tais coisas. E aí a gente vê que foi uma onda que teve, que passou, mas que os espíritos pouco elevados
eles se divertem com esse tipo de coisa, se gostam de enganar, né? E se tornou tão fora do comum, tão fora da realidade, que os charlatães começaram a explorar o assunto e passaram a cair no ridículo, né? E se desacreditou totalmente. Mas Kardec faz um item aqui só para falar dele, para entender o que significava aquilo. Vamos então para o livro A Gênese, e aqui a gente está falando dos milagres. Os milagres no sentido teológico. Falando sobre milagres segundo o Espiritismo. Aos olhos dos ignorantes, a ciência faz milagres todos os dias. Se um homem que se ache realmente morto for chamado à vida por intervenção divina, terá havido um verdadeiro milagre por esse fato ser contrário às leis da natureza. Mas se em tal homem houver apenas aparência de morte, se restar uma vitalidade latente e a ciência ou uma ação magnética conseguir reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas, terá-se dado um fenômeno natural, mas para o ignorante, o vulgo, o fato passará por miraculoso. Lance um físico do meio de certas campinas um papagaio elétrico e faça que o raio caia sobre uma árvore, e certamente esse novo Prometeu será tido por armado de diabólico poder. Houvesse, porém, Josué detido o movimento do sol ou antes da terra, e teríamos aí o verdadeiro milagre, porque nenhum magnetizador existe dotado de bastante poder para operar semelhante prodígio. Foram fecundos em milagres os séculos de ignorância, porque se considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. À proporção que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se foi restringindo. Mas como a ciência ainda não explorara todo o vasto campo da natureza, larga parte dele ficou reservada para o maravilhoso. Expulso do domínio da materialidade pela ciência, o maravilhoso se encastelou no da espiritualidade, onde encontrou o seu último refúgio, demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força que incessantemente atua em concorrência com a força material. O Espiritismo faz que voltem ao rol dos efeitos naturais os que dele haviam saído, porque, como os outros, também tais efeitos se acham sujeitos a leis. Se for expulso da espiritualidade, o maravilhoso já não terá razão de ser, e só então se poderá dizer que passou o tempo dos milagres. Quer dizer, ele já começa a dar essa noção de que a ciência, na medida em que evolui, vai explicar todos esses milagres que aconteceram, essas maravilhas dos tempos antigos que a ciência ainda não conseguia explicar. E vamos continuar amanhã. A gente termina as nossas leituras de hoje, então, com a trovinha de Américo Falcão aos companheiros da Terra, que está no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier.
Alfaia, joia e tesouro são grilhões de encarcerar. Águia de garras no touro não consegue volitar.